Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E neste desafio, hoje vamos meditar um pouco no Salmo 125. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de romagem, fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glória a Deus, um salmo maravilhoso, que não se sabe o autor, porque não está explícito aqui no Salmo, na Bíblia Almeida, revista e corrigida, onde eu estou lendo, mas mostra que, como em várias situações houve do povo de Israel, foram dominados por nações estrangeiras, por conta do seu pecado, da sua idolatria, eles eram vencidos por nações que vinham guerrear contra eles. Muitas vezes eles deixavam de ter ali, à frente das batalhas, o Senhor dos Exércitos, e ali eram subjugados ao domínio de reis ímpios. Mas até mesmo na própria nação de Israel, alguns reis que foram constituídos ali, como o rei Acabe, foi um rei mau, outros reis que foram maus, que eram ímpios, então dominavam ali o povo de Deus, a nação escolhida. Sabemos, o povo judeu, o povo israelita. Mas lembrando também que Israel tornou-se o povo de Deus, não só aquela nação, mas foi expandida esta filiação, essa escolha de Deus até a nós. Então você, todo aquele que busca o nome do Senhor, que faz a sua vontade, que anda nos seus caminhos, somos povo de Deus, somos considerados a Israel de Deus. Hoje não é só a nação Israel, é a Israel de Deus, Israel de Deus. Então é interessante lembrar que eles estavam se sentindo oprimidos, mas como é um cântico de romagem, ou seja, de romaria, de peregrinação, também conhecido como o cântico dos degraus, de ascensão, porque Jerusalém ficaria no alto, fica no alto, né? Então o povo 3 vezes ao ano tinham as festas, as celebrações, como ordenanças de Deus, e eles iam no bando mesmo, ia muita gente peregrinando, enquanto se dirigiam a Jerusalém para celebrar, para buscar ao Senhor, para louvar, em congregação. Eles iam cantando os salmos que até hoje são cantados nas sinagogas pelo povo judeu. Então esse é um dos salmos, dos 15 salmos, que é do 120 até o 134, são salmos cantados nessa peregrinação. Então ele diz aqui no início: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam, então ele está dizendo que é aqueles que confiam. Então, como trazer para hoje, como aplicar esse salmo, essa palavra para hoje, Os que confiam no Senhor, eles não se cansarão, como diz lá em Isaías,
né? Eles são como águia, voarão alto, eles são protegidos, eles são cuidados particularmente por Deus, né? Mas o que que é confiar, né? Confiar, eu sempre que lembro, já falei isso em outros salmos, sempre que eu lembro dessa palavra, os que confiam no Senhor, eu lembro de uma criança bem pequena ainda, e você coloca ela no alto e você coloca o pai ou a mãe, ou até mesmo outra pessoa, para coloca os braços e para essa criança pular para você. Essa criança, pela sua inocência, ela deposita toda a confiança. Ela não vai pensar que você pode deixá-la cair ou escorregar, ou será que ela vai pular e não vai alcançar os seus braços? Não, ela simplesmente se joga, né? Porque ela tem confiança, uma confiança inocente. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, né? Criança para confiar em Deus sem mais, sem porquê, sem tanta questionamentos, na verdade é a palavra, sem tanto questionamento, né? Porque a gente deveria confiar no nosso Criador, aquele que criou o céu e a terra, fez tudo, todo o firmamento, todo o universo, que nos formou no ventre, no útero da nossa mãe. Eu amo falar sobre isso, por isso que eu repito tanto, porque é necessário lembrar que um Deus dessa grandeza, um ser tão maravilhoso e tão poderoso, era para a gente confiar mais, mas infelizmente, né, nós não conseguimos, porque nos perdemos nas coisas mundanas, né? E nos sentimentos humanos, porque somos humanos. O próprio salmista, em um salmo desses atrás, ele diz que ele lembra-se, né? Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Por isso a misericórdia do Senhor nos acompanha eternamente e se renova a cada manhã. Então é interessante que a gente, quando confia, tem essa promessa, é uma promessa. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, não se abala, está sempre firme. Glória a Deus, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Imagine esse Deus maravilhoso, esse Pai amoroso, maravilhoso, sempre ao nosso redor. Isso significa proteção, isso significa cuidado, isso significa presença contínua, né? Então isso é maravilhoso a gente entender que quando a gente se coloca no lugar de povo de Deus, daquele que confia nele, ele está com proteção contínua a nosso favor. Não quer dizer que ele vai nos livrar de passar por adversidades, passar por dificuldades, passar por doenças, por perigos, não, mas ele vai estar lá, porque em Isaías, no capítulo 43, ele disse que quando passares, no 2, né? O 2 e o 3, a parte A, quando passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Quando passares pelas águas, os rios também não te submergirão, né? Então, ele permite sim para nosso aprendizado, para provar a nossa fé, para várias coisas. Ele permite passarmos por adversidades, mas ele passa conosco. Se nós depositamos a nossa confiança nele, ele está pronto, porque ele é socorro bem presente na angústia, ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, ele é o nosso tudo, né? E também lá em Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente descansará. Então, ele é um abrigo seguro. No verso 3 do Salmo 91 diz que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ou seja, de doenças graves, de pragas, destruição, de calamidades. Ele está pronto para nos livrar de tudo isso, mas devemos colocar a nossa confiança nele, né? Aí o verso 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. Por isso que eu falei no início que esse salmo provavelmente foi escrito numa época em que eles estavam na terra deles mesmo, que podiam ir até o templo de Jerusalém, porém dominados. O cetro significa poder, domínio, governo, o reinado, né, de alguém que era ímpio. Então eles estavam sobre o comando, sobre o reinado, sobre o governo de alguém, de um rei ímpio.
porque cetro é o bastão de poder que ali representa o poder, o domínio e o governo daquele rei. Então, eles estavam oprimidos ali, por isso que eles disseram isso, né? O cetro dos ímpios não permanecerá, porque o rei era ímpio, mas para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Porque muitas vezes, diante da opressão, né, diante da calamidade, do problema difícil, quantas vezes, né, chegamos a pensar, Deus me esqueceu, não está comigo, de que adianta viver tão certo, procurar fazer o certo, procurar viver em amor, procurar ajudar o próximo, procurar viver na verdade, na justiça, se eu estou passando por tudo isso e está demorando, Deus não está me vendo, e eu vejo ali fulano, ciclano, né, que pinta e borda, né, como diz o ditado popular, e faz tanta maldade e é próspero, não fica doente, né? Vive uma vida de tanta prosperidade. Mas o que é realmente prosperidade, né? Então, a melhor coisa que podemos ter é a presença de Deus, porque mesmo passando por adversidades, mas sabemos que a presença de Deus é o melhor para nós. Quando nos deixamos guiar por Ele, quando nos deixamos ser governados por Ele, tudo vai de acordo com a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, como diz, né, lá em Romanos 12:2, né, que a gente precisa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso é maravilhoso, né? Então quando eu falei sobre povo de Deus, eu quero lembrar em 1 João, na carta 1 a João 5:19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Outras traduções estão jaz no maligno, né? O que significa isso? Jaz, jazido, a gente lembra de cemitério, né? Lá está o jazigo de fulano e tal. Significa deitado, uma pessoa que está descansando, dormindo, repousando, ou seja, um estado de morte, né? Então, a maioria do mundo, o mundo praticamente todo está sob o poder do maligno, ou seja, está morto espiritualmente, está repousando espiritualmente, porque está demente, porque não está atentando para o seu Deus, né? Então, quando a gente falou já várias vezes em vários salmos, o povo de Israel, Deus fazia maravilhas, fazia tanta coisa grande, milagres, mostrava que estava com eles e eles se voltavam para Deus. Mas em ligeiros tempos eles esqueciam de Deus e iam após os deuses, os poste-deuses, né? Que eles faziam aquelas estátuas enormes para serem adorados ali, mas esqueciam do seu Deus Criador, o Deus que fazia milagres, que estava sempre com eles, guiando para lhes dar vitórias. E quantas vitórias deu ao povo de Israel? Quantas vezes entregou nações nas mãos deles, né? Quando a gente lembra do povo do cativeiro, né, a gente vê isso, o resgate de Deus lá em Isaías 43, quando o povo, 70 anos na mão de Babilônia, cativos, escravizados ali por conta do pecado, por conta de castigo mesmo, porque isso já havia sido profetizado muitas centenas de anos antes, que o povo passaria por aquilo e que também haveria um que viria para redimi-los, para resgatá-los dali. Isso a gente vê que é o rei Ciro, que foi levantado, não era do povo de Israel, não era judeu, era ímpio, mas Deus o levantou e escolheu desde o ventre da sua mãe para que ele reinasse e tirasse Israel do cativeiro, livrasse, porque ali Israel estava vulnerável. O povo que foi levado cativo 70 anos antes, eles era uma nação, era um povo que sabia guerrear, que era um povo guerreiro, sabia lutar, sabia conduzir armas, né? Mas aquela geração foi morrendo, porém eles foram levando para os seus filhos, para a sua descendência, que nasceram ali no cativeiro, eles foram ensinando a palavra de Deus, o Deus a que eles serviam, mas que muitas vezes caíam em pecado, por isso estavam ali. Então eles não tinham como saber guerrear, como que eles iam sair dali, daquele cativeiro, como que eles iam ser libertados pela força deles? Jamais, jamais eles seriam libertados, porque não saberiam lutar sequer
Mas eles foram até o rei Ciro, mostrar as escrituras, onde estava escrito que Deus levantaria Ciro para libertar o povo. E ali Deus deu livramento quando o povo atentou para isso. A única solução é o nosso Deus. É atentar para a sua promessa, o que ele falou a nosso respeito, que um dia acabaria esse cativeiro e ele nos daria vitória. Então ali ele diz que, por exemplo, em Isaías mesmo 43:11, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, somente Ele pode salvar. Muitas vezes nós confiamos em advogados, confiamos em médicos, confiamos na nossa força, no nosso dinheiro, na posição, em tantas coisas, mas é Deus quem tem o poder, porque Ele é acima de tudo e de todos. No verso 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, quem pode impedir o trabalhar de Deus? Porque antes que houvesse a fundação do mundo, antes que houvesse terra, antes que o sol brilhasse pela primeira vez, antes que as águas fossem separadas da terra, antes de tudo, antes do primeiro homem chegar aqui na terra, ser formado por ele, Ele é de eternidade a eternidade, e é Ele que pode tudo, é Ele que tem todo o poder, é Ele que conhece tudo. Louvado seja Deus. Então é nele que há a salvação, né? Então a gente tem que entender isso. Ser povo de Deus é confiar plenamente nele, mas é também agradá-lo, é também fazer a sua vontade, é fazer com que a nossa vida não seja vã, porque ele não criou nada por acaso. Ele fez o sol por um propósito, ele fez a lua por um propósito, as águas têm um propósito, a terra tem um propósito, eu e você temos um propósito. Você não está na terra, nesse tempo, nesse corpo, nessa família, por acaso. Então você tem que fazer valer a pena a sua vida. E como é que a gente faz isso? Entregando a nossa vida para Deus, buscando a sua palavra, porque é ela que nos instrui, é ela que nos guia, é ela que nos ensina a agradar esse Deus maravilhoso. E como já disse 1 João 5,19, esse mundo jaz no maligno, porque esse mundo está cheio de orgulho, de avareza, de prostituição, de violência, de maldades, de todo tipo de injustiça. Mas aquele que busca a Deus, ele busca a justiça, ele busca a verdade, ele busca o amor, ele busca agradar a Deus. Porque interessante pensar que lá na primeira carta de Pedro 2:9 diz que sois geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz, né? Então Deus, ele chama das trevas para a luz, é porque ele escolhe. Também lá em João 15:16 diz: não fosse vós que escolhesses a mim, porque a gente jamais teria essa condição de escolher Deus, escolher ser bom, escolher viver um caminho reto, escolher fazer a vontade de Deus, mas ele disse: foi eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Qual é o fruto? É o fruto do Espírito, é o fruto que traz a longanimidade, o amor, a caridade, a paciência, que traz uma vida de propósito, com propósito abençoado, firmado na vontade de Deus. E ele diz que ainda assim, tudo que pedides no nome de Jesus ao Pai vos conceda. Porque quando a gente pede com sabedoria, quando a gente pede baseado na palavra, não para o nosso deleite, como diz lá em Tiago, né? Não para o nosso próprio deleite, mas para a vontade de Deus. Quando a gente realiza algo que vai de alinhamento com a vontade de Deus, a gente beneficia a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. E isso é interessante de pensar, que a nossa vida, ela tem que ter um propósito. A nossa vida, ela deve estar firmada em Deus, assim como o Monte Sião.
porque aí ele não se abala, mas permanece para sempre, né? E ele termina dizendo no verso 4: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Esse bem aí não é encher de bens materiais, é até sim, Deus abençoa de forma material, né? Mas na saúde, que é o mais importante, é o nosso bem, abaixo de Deus é um bem mais importante, é a nossa saúde, porque sem ela fica impossível de realizar coisas. Mas a nossa paz, porque a Bíblia diz: enquanto tiveres em vós, mantenha paz com todos. Porém, Jesus disse que não vinha trazer paz, porque quando a gente se dedica à obra do Senhor, quando a gente resolve praticar o bem, sempre vem uma multidão para nos afrontar, para nos açoitar, para nos perseguir, porque o mundo jaz no maligno. Então, tudo que é normal é aquilo que desagrada a Deus, mas que nós possamos nos tornar anormais, não na forma do mundo, como diz lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a forma do mundo é essa, é a forma do conformismo, é a forma da malignidade, é a forma da maldade, é a forma da falsidade, é a forma do egoísmo, é a forma do mal. Mas a forma de Deus é a renovação do Espírito. Quando nos alinhamos à vontade de Deus, aí passamos a conhecer qual seja a boa. A vontade de Deus é boa. Qual seja agradável, a vontade de Deus é agradável. E qual é a perfeita vontade de Deus? A vontade de Deus é perfeita para a minha vida, para a tua vida. E quando nós nos colocamos com confiança, com obediência diante dele, nós nos tornamos firmes, porque é ele que nos sustenta, é ele que nos protege, é ele que nos guarda, é ele que nos socorre, é ele que vence por nós, porque todo o poder está em suas mãos, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele que tem o poder de curar, ele que tem o poder de fazer nascer, de matar, porque quando se morre é a hora de Deus, a menos quando alguém vem e tira a vida de alguém. Mas a nossa vida, os nossos dias estão contados, porque até mesmo quando o ímpio morre, Deus já sabia o dia da sua morte, e quando o justo morre também. Mas que a nossa vida seja proveitosa diante da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas com a gente alinhados a Ele, porque é um povo escolhido, um povo separado. Você foi escolhida por Deus, você foi escolhido por Deus, você foi separado para fazer a vontade de Deus. Então, cumpre a tua missão na terra, procura saber a tua missão, o que é que você tem habilidades, como é que você pode usar isso em favor do próximo, porque tudo está em torno do próximo. Porque o mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, quando é que eu amo a Deus? É muito fácil dizer eu amo a Deus acima de tudo. Será? Amar a Deus é amar a mim mesmo, é cuidar de mim, é me amar, porque eu sou obra dele. Ele me formou no útero da minha mãe, ele te formou no útero da tua mãe. Então você é obra dele, obra das mãos de Deus, obra da inteligência de Deus. Então, você tem que cuidar dessa obra. E você tem que também prestar atenção ao outro. O que puder na sua habilidade. O que eu sei fazer? Eu sei cuidar de pessoas, então cuida. Eu sei falar bem, então procura que as suas palavras sejam para acalentar o coração de algumas pessoas, para exortar, para ensinar, seja qual for a sua habilidade, que ela seja usada também para acalentar a vida do outro. E assim amamos a Deus. Quando amamos a nós mesmos e quando amamos ao próximo, assim amamos a Deus, fazendo a sua vontade, conhecendo, porque a gente conhece a vontade de Deus quando a gente lê a Bíblia, porque os preceitos de Deus são maravilhosos. Aqui na Bíblia a gente aprende com os erros dos outros para que a gente não cometa o mesmo erro. A gente aprende com os acertos, com o livramento que aconteceu, para que aumente a nossa fé e a nossa confiança. Então a Bíblia é o alimento. Será que você separa um tempinho do seu dia? Com certeza, quem chegou até aqui comigo tem esse compromisso com Deus, esse propósito, porque esse propósito com Deus é exatamente isso, é convidar pessoas para meditar um pouco na palavra de Deus
todos os dias. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Deus te anime cada vez mais, aumente a sua fé e a sua confiança para que você possa estar no lugar certo. É o lugar de povo de Deus, é o lugar dos que confiam no Senhor, que são como o Monte Sião, não se abala. Você não será abalada, porque Deus é aquele que exalta aquele que está abatido, que está no chão, que está caído, ele coloca em lugar de honra. Mas aquele que está lá em cima está exaltado, oprimindo pessoas, agindo de forma ímpia. Deus também abate para que ele saiba que ele é Deus. Que Deus te abençoe. Minha gratidão por você chegar até aqui. Um beijo no seu coração. Se você puder, compartilha este salmo com alguém. Vamos abençoar a vida de alguém também, né? E ajuda o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se puder deixar o seu like, eu vou ficar muito grata. E a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. Um beijo grande. Deus te abençoe.